Patrimônio ameaçado, Ilha do Arvoredo. Uma pesquisa revelou dados que alertam para a importância da preservação da região nos próximos anos. Dados preocupantes. O primeiro semestre do ano registrou crescimento no número de ocorrências envolvendo tráfico de drogas e também violência sexual. Oportunidade, lei da regularização fundiária deverá beneficiar mais de 300 mil famílias que hoje vivem em terrenos irregulares em Santa Catarina. Espetáculo no mar, golfinhos aparecem no sul da ilha de Florianópolis. E no futebol, os resultados dos clubes catarinenses nas rodadas do fim de semana. Vem com a gente que hoje é segunda-feira, 28 de agosto de 2017. O Band Cidade começa agora. Olá, uma boa noite para você, uma ótima semana. E veja só essa, um grupo de bombeiros foi assaltado na região oeste do estado. Eles iriam participar de uma competição e foram abordados pelos criminosos numa loja de conveniência. Um grupo de 28 pessoas estava viajando para Joaçaba, onde iriam participar da 17ª Olimpíada dos Bombeiros, quando a delegação parou em um posto de combustíveis em Ponte Serrada para fazer um lanche. Alguns integrantes foram então para a loja de conveniência fazer compras. Foi o momento em que 3 homens armados e encapuzados chegaram no local. Eles mandaram todas as vítimas deitar no chão, levaram todo o dinheiro do caixa e também de algumas pessoas que estavam no local. Ninguém ficou ferido, mas de acordo com a Polícia Militar de Ponte Serrada, os assaltantes já são conhecidos e cometeram crimes na região ainda na semana passada. Elisandra Vissotto, de Chapecó. Obrigado, Lisandra. E um homem de 46 anos foi morto a tiros e facadas na noite de ontem, em Itajaí. O suspeito de cometer o crime é um enteado de 16 anos que disse à polícia militar que não suportava o fato do padrasto agredir a sua mãe todos os dias. A vítima foi identificada como Ezequiel Estevão do Nascimento. Tinha 2 passagens pela polícia por furto. O jovem confessou o homicídio e disse que jogou a faca e a pistola em um córrego. Ele foi apreendido e encaminhado à central de polícia de Itajaí. Olha, o primeiro semestre do ano registrou crescimento no número de ocorrências envolvendo tráfico de drogas e violência sexual. O número de mortes é assustador. De janeiro até agora são 529 casos. Um levantamento feito pela Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina aponta que a cada hora, ao menos um flagrante de drogas é descoberto e 2 pessoas são vítimas de assalto. Os dados mostram ainda que uma mulher é violentada sexualmente a cada 3 horas. O oeste do estado é onde os registros são menores. Em Videira, por exemplo, o número de furtos diminuiu, enquanto os casos de violência doméstica cresceram 21%. Violência doméstica houve um aumento comparado ao mesmo período do ano passado, de janeiro a agosto, houve um pequeno aumento, em 20%, o número de registro de violência doméstica, né, o que abrange não só violência entre marido e mulher, mas também entre parentes, entre pessoas que convivem no mesmo ambiente familiar. Um fator positivo para a região é que as prisões cresceram 20%, o que tranquiliza os moradores das cidades pequenas. A gente fez 254 prisões, sendo que destas 55 são de cumprimentos de mandados de prisão, que significa por diversos delitos as pessoas acabam tendo este mandado expedido pelo Poder Judiciário e a gente fez estes cumprimentos. No estado, só neste primeiro semestre, foram 529 casos de assassinato entre os meses de janeiro a junho. Nunca Santa Catarina somou tantas mortes em um curto espaço de tempo. 529 mortes, né? São muitos crimes, muitos assassinatos, por isso a preocupação aí com esses dados. Você vai ver a seguir o futebol. Lucas Miranda traz os detalhes dos resultados dos times catarinenses no fim de semana. Tem muitos gols, a gente volta já já. Band Cidade está de volta, agora faltam 2 minutos para 7 horas da noite.
Olha, ser um atleta de fim de semana pode trazer mais riscos à saúde do que benefícios. É o que revelou um estudo que apontou que mais da metade das lesões nos joelhos acontecem para quem pratica esporte sem fazer o condicionamento adequado. Leonardo faz fisioterapia há quase um ano para se recuperar de uma lesão no joelho. Atleta amador, já participou de várias competições de ciclismo, mas reconhece que exagerou na intensidade de um exercício que já não fazia há algum tempo. Tinha bastante tempo que eu não fazia esse tipo de treinamento, né? Muita subida e, consequentemente, tinha parte da musculatura que não deveria estar tão fortalecida. Já a Cláudia nem imaginava que seria possível se machucar fazendo dança do ventre. Ajoelhava, aí começava essa dor lateral aqui. Aí eu tinha que parar, tinha que ajoelhar bem devagar. As lesões no joelho atingem com maior frequência os chamados atletas de fim de semana. Fazer atividade física pesada e de maneira esporádica traz mais riscos do que benefícios à saúde. Especialistas recomendam a prática de exercícios pelo menos 3 vezes por semana e de forma intercalada. Que ele não exagere no tempo da duração da atividade, que ele não exagere com relação à carga. Um levantamento do Instituto do Joelho do Hospital do Coração apontou que das 600 pessoas que deram entrada de 4 meses, a maioria tinha acabado de jogar futebol. Depois vinham os praticantes de artes marciais, basquete, frequentadores de academia e jogadores amadores de tênis. Lesões que poderiam ser evitadas se as atividades fossem praticadas com a orientação de um profissional. Peça orientação, passe por testes, avalie seu peso, avalie a condição muscular e faça isso de maneira progressiva, nunca querendo ir com muita sede ao pote. Para evitar surpresas desagradáveis, especialistas recomendam só começar o exercício depois de fazer aquecimento e alongamento. Dicas que o Jeremias segue à risca. Eu sempre passo aqui, dou uma corridinha de 8 km, 9. A gente faz fortalecimento também. E olha só, o fim de semana foi violento nas rodovias catarinenses. Só no oeste do estado, os acidentes tiraram a vida de 4 pessoas. Na BR-282, em Xanxerê, Ivonir Francisco Marafon, de 47 anos, e a esposa dele, Ivanir Maria Ferraz, de 45 anos, morreram após o carro em que eles estavam cair em uma ribanceira de 20 metros. A filha do casal, Eriane Marafon, de 21 anos, foi encaminhada ao Hospital São Paulo em estado grave. Na BR-163, Ivonete Pivoto morreu após sua moto bater contra uma carreta em São José do Cedro. O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. Já na BR-282, em Iraceminha, Orleide Paulos, de 15 anos, caiu da moto em que estava pilotando. Ele foi projetado para a pista contrária e atropelado por um veículo. A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Rodoviária Federal está investigando as causas dos acidentes. E olha, parte de uma escola de Mafra, lá no Planalto Norte Catarinense, pegou fogo na madrugada de domingo. Esse e outros assuntos agora no nosso Giro de Notícias. A suspeita é de incêndio criminoso. As chamas destruíram a secretaria da unidade. No local havia móveis, documentos e computadores. A partir do levantamento e dos laudos, será feito um pedido em caráter emergencial para a recuperação da escola. Um casal morreu e uma filha ficou gravemente ferida após o carro onde eles estavam cair em uma pedreira na BR-282 em Xanxerê, no oeste do estado. A Polícia Rodoviária Federal acredita que a queda tenha sido entre 15 a 20 metros. O motorista de 47 anos e a passageira de 45 morreram no local. A filha de 21 anos está internada em estado grave. Uma ação da Vigilância Sanitária de Florianópolis apreendeu 338 frascos de tinta para tatuagem com prazo de validade vencido. O material foi encontrado durante um festival internacional de tatuagem realizado no Centro-Sul, em Florianópolis. Boa parte do material apreendido é de profissionais da própria cidade. Agora 7h02, é hora do futebol e nós vamos falar com o nosso colega Lucas Miranda, que tem as informações aí sobre a participação dos clubes catarinenses nas rodadas aí no fim de semana. Oi, Lucas, boa noite. Boa noite, Moacir, boa noite a todos ligados do Band Cidade. Pois é, quem se deu bem foram os times da capital. Avaí e Figueirense conseguiram vitórias nesse fim de semana. A gente começa falando do Avaí pela Série A, que bateu a Chapecoense. Resultado aí na tela para você, 1-0 do Avaí em cima da Chape, e agora os dois ficam ali, né, brigando ali nessa zona de rebaixamento. O Avaí dentro, mas a Chapecoense logo fora ali, está em 16º, os dois com o mesmo número de pontos e apenas separados pelo saldo de gols. A gente vai ver um pouco das imagens desse jogo, porque teve gol do Joel
de cabeça, foi ele quem marcou para o Avaí, a estreia do uniforme 3, uniforme novo, olha aí o gol do Joel, e aí teve muita reclamação da Chapecoense em cima da arbitragem aí nesse jogo. Principalmente nesse lance aí, que teve um toque de mão dentro da área, o juiz acabou não marcando, e aí seguiu o jogo, seguiu 1-0 para o Avaí, que agora tem 25 pontos, assim como a Chape, Avaí em 17º, a Chape em 16º. Os dois times agora param um pouco, tem um bom período para descansar, recuperar os jogadores e trabalhar também. O Avaí enfrenta o Sport só no dia 10 de setembro, lá na Ilha do Retiro, enquanto a Chapecoense enfrenta o Cruzeiro também no mesmo dia, só que aí dentro de casa. Agora, falando de Série B, só jogou o Figueirense como representante. O Criciúma já havia jogado na terça-feira, empatado em 0-0 com o América Mineiro, mas o Figueirense conseguiu finalmente uma vitória 2-1 em cima do Guarani. O jogo foi nesse sábado no Orlando Scarpelli, às 7 horas da noite. E a gente também tem as imagens dos gols, essa vitória que o Figueirense precisava e foi no sufoco, como tem sido as últimas partidas. Pelo menos dessa vez, os 3 pontos vieram. O primeiro gol foi do Enan e depois o Figueirense acabou sofrendo um empate com o gol do Bruno Mendes. O Marquinhos acabou fazendo o gol da vitória do Figueira. O Figueirense, que conseguiu convocar seu torcedor para essa partida, não conseguiu bater a meta de 10 mil torcedores, mesmo assim colocou quase 8 mil pessoas no Scarpelli, o melhor público do Figueirense no ano, e agora o Figueira também volta só a jogar lá em 8 de setembro, vai ser uma sexta-feira, no Estádio Municipal de Varginha, contra o Boa Esporte. O Criciúma também só volta a jogar no dia 9, e aí é contra o Luverdense. E falando agora de Série C, a gente vai falar do Joinville, que mais uma vez perdeu a chance de entrar no G4 da competição, quando perdeu para o Macaé por 4-2 e dentro de casa. Foi surpreendido pelo Macaé, acabou brigando bastante, tentando impor seu futebol, só que acabou fazendo algumas mudanças, alguns gols de pênalti, aliás, 2 gols de pênalti do Macaé, e aí não conseguiu sair com a vitória o Joinville. O Jack agora está na 7ª posição do grupo B da Série C, tem 21 pontos, enquanto o Macaé está em 8º, tem 18 pontos. Era a grande chance do Jack, que tinha do lado do seu torcedor, mais uma vez, para poder já emplacar esse G4 e ficar mais tranquilo para essas duas últimas rodadas da Série C. O próximo jogo, o Joinville é contra o Bragantino, no dia 3 de setembro, na Bia Ibichedi, às 4 horas da tarde. Portanto, Bragantino e Joinville, a gente vai torcer para que o Jack consiga, nessas últimas rodadas aí, passar para a próxima fase de classificação da Série C e, quem sabe, voltar à Série B, é o que a gente espera, viu, Moacir? Essas são as informações do futebol, a gente volta aí nos próximos dias. Obrigado, Lucas. Falamos da Série A, B e C, parabéns pelo trabalho. Quinta-feira o Lucas está de volta com a gente aqui para falar mais de futebol. Bom, vamos em frente com mais notícias. E olha só, uma nova lei que está em vigor possibilita aos pais escolherem o local de registro dos filhos. A nova medida é um incentivo para as famílias de cidades pequenas que não têm maternidade e acabam, na maioria das vezes, ficando sem o registro dos documentos. Veja. Com a nova lei, os pais podem escolher a cidade de origem do bebê e não a cidade da maternidade ou o hospital onde a criança nasceu. Estava na certidão, no registro, a cidade de naturalidade, a cidade onde ela tinha nascido, ou seja, naquela cidade do hospital. E não onde ela realmente ia viver, onde os pais viviam, né, onde ela ia ter então toda a sua vida. O que a medida provisória fez? Ela possibilitou que os pais pudessem escolher a naturalidade da criança. A medida ainda prevê que cidades pequenas que não realizam partos voltem a ter registros de nascimentos. Ou seja, uma cidade pequena que não tem hospital, acabava não tendo ninguém natural de lá, porque todo mundo era natural da cidade onde tem hospital. Então hoje os pais podem optar. Kelly é mãe da Kiara, de 17 dias. Ela disse que não foi informada sobre a possibilidade quando registrou a filha. Eu fiquei sabendo agora que vocês me falaram, né? Às vezes a gente sai pra passear, acaba ganhando a criança em outro lugar, daí quer voltar pra cidade, tem que registrar no mesmo lugar que nasceu. A mudança na lei da naturalidade ainda é recente no Brasil. Foi aprovada em 26 de abril deste ano. Mas ainda muitos pais não foram informados da mudança. Então, eu acho bem importante, assim, porque às vezes a família não tem ligação com outra cidade, né? E então eu acho isso importante. Mas isso aí, com certeza, é uma ótima ideia, né? Se é melhor para não só para a população daqui da nossa região, como para quem vem de fora, né? Por exemplo, se você é daqui, mas vai morar no litoral ou, né, em outro lugar mais distante, aí tem que voltar para registrar. Acho bem bacana isso.
A seguir, espetáculo no mar. Golfinhos aparecem no sul da ilha de Florianópolis. Os detalhes, já depois do intervalo. Fique com a gente agora às 7 horas, 8 minutos. Band Cidade está de volta e daqui a pouco tem o Jornal da Band com as principais notícias do Brasil e do mundo. E olha só, uma pesquisa de monitoramento de reserva biológica marinha do Arvoredo coletou dados que alertam para a importância da preservação na região nos próximos anos, a Ilha do Arvoredo. O estudo nasceu como condicionante da licença ambiental para atividades da Petrobras no sul do Brasil. Foram quase 4 anos de pesquisa em que 140 pessoas trabalharam coletando dados na região da Rebio Arvoredo, a Reserva Biológica Federal localizada entre Florianópolis e Bombinhas, no litoral norte do estado. O mar ele aconteceu assim, né? O empreendimento de petróleo e gás na Bacia de Santos, da Petrobras, e como o Porto de Itajaí, né, a ligação entre o Porto de Itajaí e a Bacia de Santos passa, né, por dentro da zona de amortecimento da unidade de conservação, a Rebio Arvoredo precisou ser ouvida, né, precisou ter a anuência da Rebio Arvoredo. Os dados foram coletados em cerca de 130 expedições ao mar, e tudo foi reunido neste livro, lançado na semana passada e disponível na internet. Segundo a coordenadora do projeto, a doutora Bárbara Segal Ramos, o conjunto de informações reunidas alerta para a importância de mecanismos de preservação cada vez mais rigorosos. A diversidade e o tamanho dos peixes dentro da reserva, garantidos pela fiscalização, refletem na pesca fora dela. Então, se a gente tem um local protegido com peixes de tamanho maior que 50 centímetros, por exemplo, garoupas com mais de 50 centímetros, a gente tem uma situação de reprodução que pode, inclusive, transbordar para áreas piscosas adjacentes. Então, isso já mostra que a reserva é importante também para a pesca, né, para manter a pesca no entorno. Um problema detectado na pesquisa foi a presença do coral-sol, espécie invasora que toma o espaço de outras populações locais e diminui a biodiversidade. O coral teve um crescimento controlado e foi parcialmente removido por pesquisadores do projeto. Hoje em dia a gente já tem uma situação controlada, mas o maio foi muito importante porque enquanto a gente estava percebendo essa expansão da espécie invasora, a gente conseguiu ter uma atuação, né, mais rápida. Quanto à interferência humana no entorno da reserva, o crescimento do material inorgânico representa um alerta. Mas um outro problema pode representar uma ameaça ao ecossistema futuramente. Um problema que todo mundo conhece de Florianópolis e que a gente percebe também nos nossos resultados que isso precisa ser resolvido é a questão do saneamento. Porque quando você tem muita entrada de matéria orgânica no sistema, você tem a baixa de oxigênio e isso prejudica toda a biota, todos os organismos que estão vivendo ali. Hoje em dia a gente já tem uma situação controlada. E o recado é esse, preservar esse patrimônio natural que nós possuímos aqui na capital. E olha só, o Hospital Infantil Joana de Guzmão, em Florianópolis, não vai suspender as cirurgias eletivas, que não são as de emergência, como foi anunciado. É que a Secretaria de Estado da Saúde afirmou hoje à tarde em coletiva de imprensa de que não vão faltar recursos para as cirurgias e que o dinheiro está sendo providenciado. R$200 mil devem ser liberados. No início da tarde dessa segunda-feira, o diretor da unidade, Carlos Schweller, foi exonerado do cargo. O novo diretor do hospital é o Dr. Maurício Laerte, cardiologista, que já foi diretor do hospital e há anos atua na unidade. E a lei da regularização fundiária deverá beneficiar mais de 300 mil famílias que hoje vivem em terrenos irregulares em Santa Catarina. Dona Dioraide e seu José Machado moram no loteamento Porto Goioém. Com a nova lei da regularização fundiária, eles foram os primeiros moradores de Chapecó a receber as escrituras, após vários anos tentando retirar a documentação. Muita alegria, né, de receber a escritura, por mim, pelos meus filhos, tudo bem, né, muito parceiro. Na verdade, eu nunca tive terra, assim, nunca tive escritura, esses documentos, coisas, nunca tive, né. Então agora surgiu aqui, só. É o que estamos fazendo.
Em Santa Catarina, são aproximadamente 330 mil famílias que aguardam a regularização de suas propriedades. Após o encaminhamento da documentação, esse processo será agilizado e os proprietários deverão ter as escrituras em mãos em até 4 meses. Aquelas famílias que estiverem na linha de baixa renda ou no CAD único, através do Estado de Santa Catarina, por determinação do seu governador, Raimundo Colombo, através da nossa secretaria, nós vamos linkar uma parceria com os municípios, participando no certame com 60% do custo. Cada escritura vai sair em torno de R$1.000, onde nós aportaremos ao pessoal de baixa renda R$600, o município R$200 e o proprietário na aquisição da sua escritura mais R$200. A nova lei permitirá que as pessoas que hoje ocupam imóveis da União de forma irregular possam receber as escrituras definitivas do imóvel. Estamos trabalhando a regularização como um todo, não só documental. A ideia dessa lei foi desenvolver a regularização de uma forma completa, corrigindo todas as desconformidades urbanísticas e ambientais. Então, ela é uma lei completa que, ao se terminar o processo de regularização, para que você tenha uma ideia, é obrigatório a elaboração de um cronograma de obras. Terminou hoje a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Em Videira, os alunos da APAI interagiram com a sociedade como forma de demonstrar e incentivar a inclusão social. Foi uma semana de muitas atividades na APAI de Videira. Os alunos deixaram a sala de aula e realizaram caminhadas no centro da cidade. Participaram de show de calouros, cantaram e dançaram com as aulas de zumba ao ar livre e ainda receberam pintura facial. A gente mostra então para a sociedade, né, com esse trabalho realizado durante essa semana, que todas as pessoas elas conseguem desenvolver atividades, indiferente das limitações que eles têm, das deficiências que eles têm, eles conseguem se integrar com a sociedade, conseguem realizar muitas atividades diferenciadas e esse é o papel da APAI. Com a ajuda dos professores e equipe técnica, os 180 alunos fizeram com que a sociedade refletisse sobre direitos, necessidades e principalmente sobre as realizações da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Odair ganhou o papel de galã no teatro e adorou participar. Apresentar o teatro, ali fica aí na Ilha Peixe, que eu faço que sou galã no teatro. Foi bom? Foi. Todo mundo gostou? Gostaram. Eles aplaudiram? Ficaram até de pé, que deficiente também está aqui para ajudar também. Que bacana, hein? Parabéns. E olha só, para encerrar o Band Cidade de hoje, um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que uma lancha se depara com um grupo aí de golfinhos. As imagens foram feitas no sul da ilha de Florianópolis. Os tripulantes da embarcação ficaram encantados com a aparecimento. Quem não ficaria, né? Com essas belas imagens, a gente termina o Band Cidade de hoje. Obrigado pela sua audiência. Boa noite. Fique agora com o Jornal da Band.